serviço de manutenção na vicinal municipal que dá extensão à rua Rio Grande do Sul após o cruzamento da linha férrea. Indicação número 130, de 16 de 6 de 2016, do vereador Wellington César Gonçalves de Aguiar, que seja oficiado ao prefeito municipal de Carapó, que através de gestão do departamento competente da municipalidade, estude a possibilidade de realizar o transporte de alunos da INEF. Indicação de número 131, de 17 de 6 de 2016, do vereador Glauco Ramos de Pinto Monteiro Júnior, que seja oficiado ao senhor prefeito municipal, feito de gestão junto ao setor competente da municipalidade para que seja elaborado para apreciação dessa Casa de Leis o projeto de lei que é para alterar o significado de licença saúde que, que consta no Estatuto do Funcionário Público Municipal de Parapuã. Indicação número 132, de 17 de 6 de 2016, do vereador Glauco Ramos de Pinto Monteiro Júnior, que seja solicitado ao prefeito municipal, através do departamento competente da municipalidade, da administração, a construção de um campo de futebol de areia no bairro Vista Alegre. Indicação de número 123, de 17 de 6 de 2016, do vereador Glauco Ramos de Pinto Monteiro Júnior, que seja oficiado ao senhor prefeito municipal o pedido de gestão junto ao setor competente da municipalidade para que, nos casos de suspeita de leishmaniose em animais domésticos, antes do diagnóstico precoce, indicação número 134, 17 de 6 de 2016, do vereador Glauco Ramos de Pinto Monteiro Júnior, que seja oficiado ao senhor prefeito municipal pedido de gestão ao setor competente da municipalidade para que seja as escolas municipais uma campanha de tratamento de crianças. São do setor competente da municipalidade para que seja feita a campanha de análise de água de poços da área rural. Indicação número 136, de 17 de 6 de 2016, do vereador Paulo Roberto Martins, que seja oficiado do senhor prefeito municipal pedido de gestão da municipalidade para que faça um recapeamento na rua Paraíba e a rua Florianópolis de Curitiba. E o áudio está conseguindo transmitir, ó. Tá, mas eu vou avisar. Até então, está abrir para estar fazendo caso do ano que após teve bem mesmo avanço os que me assustam. Indicação 138, do vereador Paulo Roberto pedido de gestão junto para que se faça a proteção tapa-buraco do bairro de Nova Parapuã. Indicação de número 107 de 2016, do vereador que seja oficiado o prefeito municipal para que seja vista a possibilidade de se pagar todas as como a saúde, a insalubridade e que é de direito por trabalhar em um ambiente que fica diretamente em contato com os pacientes. Requerimento 516 do vereador Paulo Roberto Martins, texto de Antônio Celso Lopes, presidente da Sociedade de Vicente de Paula, do Conselho Metropolitano de Itu, e o senhor José Nunes Magno, presidente do que se envia para esta casa as seguintes informações e documentos. Requerimento de número
16 de 6 de 2016, o vereador Paulo Roberto Martins, que seja solicitado ao senhor prefeito que envie esta casa de ex informações referentes ao Lar das Velhas de Parapuã. Requerimento 37 de 16 de 6 de 2016, do vereador César Gonçalves de Aguiar, que seja solicitado ao senhor prefeito que envie esta casa de informações referentes à obra do calçamento da Avenida São Paulo. Requerimento de número 38, 16 de 6 de 2016, do vereador Glauco Filho Monteiro Júnior, que seja feita a inserção na ata dos trabalhos da sessão ordinária do dia 2016, deu um voto de pesar pelo falecimento do doutor Edmundo Vital Luquiari, parapuense, de condição ser humano e pai de profissional competente a ser humano magnânimo, irmão amado, exemplo de dedicação e sua família, e de seu trabalho e sua comunidade. Ofício de número 6, de número 064 de 2016, de 3 de junho de 2016, do presidente da Câmara Municipal apresentando os documentos contábeis do mais de são seus documentos. Muitas vezes não acontece. E eu fico muito feliz. No diálogo, durante todos esses 4 anos, eu conquistei muitas coisas em benefício à população. Talvez o nosso vereador não sabe, mas isso é importante a partir do momento que acha que o documento, que é de prioridade, que a gente tem que fazer isso para constar na Câmara. Que seria melhor eu estar conversando. E assim eu estou fazendo. Por isso que não temos nenhuma indicação e não temos nenhum requerimento. Mas tudo aquilo que eu passei e que falei para o prefeito, sempre a gente teve alguma pequena conquista. Tá ok? Também gostaria de falar também uma preocupação muito grande na questão das prefeituras. A gente sabe que está acontecendo no país todo. Inclusive, fiquei muito triste de ver várias prefeituras do país que não tem nem luz para poder dar atendimento ao público. E isso é muito triste. Se você tem uma ideia, não pagou a luz, tem dívida de 2 milhões, 3 milhões, 1 milhão, e o prefeito está atendendo num escritório, a saúde está sendo atendendo numa farmácia. Olha, isso é coisas de muita preocupação. Hoje vejo aqui no nosso cidade de Parapuã, uma dificuldade que a gente sabe que está tendo, mas estamos em andamento na questão de atendimento a todos, principalmente as pessoas que trabalham na prefeitura. Quero falar outras coisas de importância, que é a questão da nossa sobrevivência humana. Eu estive em Brasília, dia 16 de junho, na Previdência Social e também no MDA. Olha,
A gente, desde as 7 da manhã, com 6 mil trabalhadores rurais, nós fechamos a Previdência Social, porque estão querendo tirar tudo aquilo que nós conquistamos, que são a questão do salário rural, que era de meio salário, foi para um salário, que era de meio salário, a mulher, o homem de 65 veio para 60, a mulher de 60 para 55, e nós não queremos deixar acontecer isso. E para isso nós temos que estar reivindicando, protestando, para não que o governo muda para 65 anos, tanto mulheres como homens. Vai ser uma tristeza muito grande, tantas mulheres que querem se aposentar aí com seus 60 anos, que já está difícil, tem que ser os últimos 90 meses, e perdendo aquilo que nós conquistou, que nós tomamos cacetete em 88, 98 para conquistar isso. E hoje está aí a perda total aí que o governo está querendo tirar a Previdência Social dos trabalhadores rurais. E a questão do MDA também fechamos, ficamos até das 7 até as 5 da manhã com esses 6 mil trabalhadores, porque estão querendo fechar todos a Previdência e também o MDA. E a gente fica muito preocupado, porque vai ser uma situação de muita invasão de trabalhadores, tanto urbanos como rurais, porque a gente está tendo uma perda muito grande daquilo que nós conquistamos na nossa vida. Então, no momento é só isso. Peço a Deus que ilumine esses governantes que estão aí, que não tiram o que conquistou, que foi muito sofrimento. E estou passando para os nobres colegas vereadores, para eles entenderem que a gente tem que enfrentar situações na hora da manifestação, que a gente fica acuado dentro do prédio. Se você não colaborar, os caras expulsam você. Então, a gente já tem um trabalho até 36 anos da minha vida e nunca deixei de fazer isso e vou continuar fazendo. Muito obrigado. Próximo orador inscrito, Vossa Excelência, o senhor vereador Glauco Bem-vindo Monteiro Júnior. Vossa Excelência tem 10 minutos. Boa noite aos novos pares, a todos os presentes, a todos aqueles que nos acompanham de seus lares. Queria agradecer aqui, falando essas pessoas que acompanham o nosso trabalho, pelo carinho que muita gente está tendo pelo nosso trabalho. Isso é muito importante, eu acho que para todos os vereadores. Bom, todos nós, enquanto seres humanos, buscamos reconhecimento. Desde criança e depois de adultos, não é diferente. E esse reconhecimento faz muito bem. Então, por isso, meu muito obrigado. Eu trago 4 indicações para a sessão de hoje. Gosto de fazer indicações porque são documentos, eles ficam registrados. Essa primeira, por exemplo, eu fiz quando eu assumi nessa casa os meus trabalhos, no começo da minha vida pública. Licença saúde, atestado médico para o funcionário público. Ele vai prejudicando alguns ganhos do funcionário, como a licença prêmio, né? O prêmio produção. Muitos funcionários, e eu como funcionário posso dizer isso com autoridade, porque já vi acontecer várias vezes, se sujeita muitas vezes a trabalhar até doente, para não aparecer com atestado, porque sabe que isso vai prejudicar ele no futuro. Então isso daqui é só uma mudança, não tem custo, não onera o município, é só uma mudança de estatuto, que o Poder Executivo pode muito bem mandar para essa Casa de Leis, e a gente resolver esse problema que constrange tanto, que prejudica tanto o nosso funcionário público municipal. A minha segunda indicação também é uma indicação que já consta nos anais dessa casa, no bairro Vista Alegre. Lá em cima, na saída, a gente tem um terreno da municipalidade, um terreno que está, não vou dizer abandonado, ele está ali ocioso. Poderia estar fazendo ali um campo de futebol, nem que fosse um campo de futebol de areia para aquelas crianças. Agora vamos entrar em férias escolar, as crianças não têm o que fazer. Pessoas como o vereador Robertinho, que está aqui, que trabalham nessa área, sabem a importância do esporte, a importância de estar ocupando essas crianças, né, ocupando o tempo dessas crianças. É bom para elas, livra de muita coisa ruim, e é bom para a família que sabe onde o filho está. Eu acho que não custa tanto assim fazer um campinho de areia aí. Não é uma coisa tão absurda. Uma outra indicação, essa indicação eu trago porque é um problema que
infelizmente, a gente vivencia, né? Quem tem filho em idade escolar sabe do que eu vou falar aqui. Teve mês de gastar quase R$400 na minha casa para cuidar de piolho. Parece uma coisa ridícula estar trazendo isso para uma casa de leis. Mas é uma coisa absurda o tanto de piolho que se pega numa escola. A mãe limpa a criança vai com a cabeça limpinha para a escola na segunda-feira, chega em casa coçando a cabeça, você vai ver, está cheio de piolho de novo. Então, algumas mães parece que não se preocupam muito. Eu sei que os professores, a direção fica numa saia justa. Hoje tudo que se vai fazer, você pode constranger, pode até perder o emprego, dependendo do jeito que abordar a situação. Então eu aconselho aqui que se pegue o conselho tutelar para fazer uma parceria. Visite esses lares, essas crianças que parece que não tem tanto cuidado, que as mães não têm tanto cuidado, ou os cuidadores não têm tanto cuidado. Agora, imagina para uma criança dessa como é coçar a cabeça 24 horas e o que isso pode ocasionar para uma criança. Então fica aqui a indicação. Não estou aqui criticando o trabalho de ninguém, pelo contrário, só estou aqui dando uma ideia. E mais uma vez, não no intuito de criticar o trabalho das pessoas, mas talvez somar alguma coisa. Quantos cachorros foram abatidos em Parapuã por leishmaniose? Alguém sabe dizer? Absurdo. Um absurdo a quantidade de animais que foram sacrificados. Agora, todos tinham leishmaniose? Não sei. Sacrifica-se o animal baseado apenas em exame clínico. Não tem um exame laboratorial. Eu adoro animais. Quem me conhece sabe disso. Tenho 5 cachorros na minha casa. Trato como se fossem meus filhos. Agora, o cachorro adoeceu. A pessoa chega, examina, é leishmaniose, vamos sacrificar. Espera aí, eu vou correr atrás, eu vou pedir para fazer um exame. E quem não tem condições para isso? E quem não pode? Tudo bem, tem que sacrificar. Aí, para piorar um pouco a situação, e outro dia eu fui chamado numa casa que aconteceu justamente isso. Olha, vai ter que sacrificar o animal. Os donos, por favor, leva o animal, então não sacrifica aqui não. Não. Vocês têm que ajudar a segurar o animal. Aí eu fico me colocando no lugar da pessoa. Isso chama empatia, para quem não sabe. Eu fico me imaginando segurar uma criação minha, que eu crio com tanto amor, sabendo que está tomando uma injeção letal, olhando para mim e balançando o rabinho ali, entendeu? E morrendo na minha frente, ou na frente dos meus filhos. Será que não tem como mudar esse procedimento? Será que é tão difícil assim mudar esse procedimento? Numa outra ocasião, aqui no pátio da prefeitura, parou a caminhonete, 2 animais, um sol de rachar, 2 animais na carroceria, a carroceria descoberta, tá? Isso acho que foi o ano passado, eu presenciei isso aí, ninguém me contou. Eu olhei, ainda respirando. Aí o cara desceu do carro, não sei o que foi fazer aqui, ali, lá, e lá ficou esse carro, com aqueles animais ali, morrendo, num sol escaldante, na vista de quem estivesse passando por ali. Então são coisas que, poxa vida, a gente se preocupa com tanta coisa idiota nessa cidade, que tem gente que tem tempo, né? Tem tempo para se preocupar com a vida dos outros, tem tempo para ficar falando da vida dos outros, atacando o vereador, não faz o trabalho deles, né? E a cidade está aí jogada para as traças, e fica atacando o vereador, que agora virou moda. Agora, as coisas importantes do nosso município, nós estamos deixando passar. Nós estamos deixando passar batido. Poxa vida, século 21. Você tem um animal abatido no quintal do proprietário, na frente do dono do animal. Então nós estamos fazendo o que aqui?
Isso sim é um caso de polícia. Isso sim a polícia tinha que estar vendo. Mas tem coisas mais importantes para se fazer, né? Eu espero aqui, não só hoje, mas em todas as vezes que estive nessa tribuna, que estive representando o Legislativo e principalmente meus amigos parapuenses, eu espero que aqui eu tenha contribuído com alguma coisa. Eu sei que eu fiz muitos amigos na política e perdi outros tantos, que hoje sei que não eram tão amigos assim. Mas a função do vereador é essa. A função do vereador é apontar o que está errado, é dar sugestões. Aqui mesmo eu faço uma sugestão. Faça o exame laboratorial, mostre para o dono do animal, retire o animal do local de convivência e faça o procedimento em um outro local. Você diminui bastante o sofrimento, tanto do animal quanto das pessoas daquela casa. Então, essa é a função do vereador. Pelo menos é assim que eu entendo. Entre tantas outras coisas que a gente já trouxe para essa casa, coisas que estão aí registradas, que pouquíssimas pessoas se preocupam em saber. É muito mais fácil me criticar, porque realmente é difícil acompanhar o meu trabalho. E quem me conhece sabe, é difícil acompanhar. É só vir aqui e pedir nessa casa de leis. Quantas indicações o Glauco já fez aqui? Quantas indicações os vereadores aqui já trouxeram? Quantos requerimentos? Quantas pessoas já foram ajudadas? Infelizmente, para isso não corre listinha na rua aí, não. Corre listinha aí para atacar os vereadores. E hoje disseram que ia ter imprensa. Uma pena que não está aqui. Uma pena que essa casa não está cheia, a imprensa não está aqui. Porque isso não ia me intimidar, não. Porque quem diz a verdade não merece castigo. E eu não ando pelas sombras aí atacando ninguém. O que eu tenho que falar, eu falo e não mando recado. Por isso eu peço, não só para mim, mas para todos aqui, respeitem o nosso trabalho. E meu muito obrigado. Próximo vereador inscrito, Vossa Excelência, o senhor vereador Wellington. Vossa Excelência tem 1 minuto. Senhor presidente, nobres pares, população aqui presente, em nome do nosso amigo Lesão, vereador de Divinópolis, eu cumprimento os demais presentes, cumprimentar a população de casa nos assistindo através do sistema de câmeras. Eu tenho 3 indicações. Uma indicação é a indicação de número 8/2016, onde eu peço, isso é pedido da população e não do vereador Wellington Pneu, na praça do Conjunto Habitacional Sol Nascente, mesas e bancos que sejam instalados para que seja usado com idosos, juventude à noite, muitas vezes querem sentar, os idosos brincar um dominó. Então a gente pede para que o prefeito coloque mesas e banco, faça a ocupação daquela praça. Isso é um pedido da população daquele conjunto. Uma outra indicação de número 129/2016, peço na vicinal, que é a extensão da rua Rio Grande do Sul, atrás da cooperativa, onde passa pela Caçubor e pela Chácara Três Amores, a manutenção daquela vicinal, pois ela está intransitável e ali mora muitas pessoas, e pessoas que vêm da zona rural, passa por ali muitas vezes. Então a gente pede que faz a manutenção dessa vicinal. Uma outra indicação de número 130/2016, essa indicação é a pedido das mães. Nós temos um ônibus que puxa alunos do município inteiro dentro da cidade, crianças para a escola e meia. E nós temos algumas crianças que moram do outro lado da cidade, muito distante, e que acaba tendo problemas para os pais e as mães estar trazendo essas crianças até a Zizi. A gente pede para que a prefeitura, isso aqui é as mães que vêm cobrando, eu já tenho feito vários documentos pedindo para a prefeitura, e até o momento o prefeito não atendeu.
nós temos vários casos de criança pequena, a mãe não tem condição de estar trazendo todos os dias, tem que trazer de lá da saída do Córrego Rico, aqui na Zizi, e voltar a buscar à tarde. Se o ônibus passa para buscar o da EMEI, por que não pode pegar essa criança também e trazer, facilitar a situação dessa mãe? Quero falar também, estava até conversando com o vereador Paulo a respeito, eu venho falando isso aqui, já acho que umas 4 sessões, vou falar de novo, quero que conste em ata, porque é um absurdo, é vergonhoso, um centro de saúde não tem um AS infantil. Aonde nós vamos parar? Mas tem dinheiro para comprar 31 mil de pão numa padaria, num mês só, e sem licitar. E quem falou isso não fui eu, o Ministério Público está falando, a denúncia está lá, foi o promotor. Então a gente pede que olhe melhor para o centro de saúde, para a parte de remédio. Nós temos família carente, eu compro remédio para atender a população todos os dias. Agora nós estamos chegando no período eleitoral e não podemos fazer, é crime. E a prefeitura não atende, como vão fazer com essas famílias? Pessoas idosas com problema de coração, com problema de diabetes, como essas pessoas ficam sem o remédio? E bate na porta do Legislativo, é na porta da Câmara que bate, porque vai lá no Fundo Social ou no Centro de Saúde e não consegue. E isso, gente, é prioridade. Saúde é prioridade. Gostaria de falar a respeito de um outro assunto que me entristece. Eu tive lá, inclusive o vereador Jamil esteve lá comigo, a máquina da prefeitura, a pá carregadeira. A máquina que tem praticamente semi-nova. Se alguém quiser ver se eu estou mentindo, está no meu Facebook, pode olhar. Ela está desmontada, totalmente desmontada, destruída numa oficina há mais de um ano e a prefeitura não manda arrumar essa máquina. Capota para um lado, motor para o outro, totalmente desmontada. Enquanto agricultores e população precisam da máquina e não conseguem. Uma administração que não consegue consertar uma máquina. E isso já faz um ano que ele está fechando a prefeitura 1 hora para economizar. Será que não tem dinheiro para consertar essa máquina? Será que essa máquina vai ser vendida para Sacomani, para o Ferro Velho? Eu peço aos vereadores de base, gente, que cobre. Vá lá em Oswaldo Cruz que vocês vão ver. Ela está em 10 pedaços desmontada. Olha no meu Facebook que vocês vão ver. Se eu estou mentindo. Isso é absurdo. Pelo amor de Deus, nós temos que zelar pelo patrimônio público. Aquilo lá não pode. Não existe. E sem contar que nós não temos maquinário. Nós temos 580 quilômetros de estrada, 585 quilômetros de estrada no município, e não temos máquina. E a máquina que tem está destruída, desmontada. Vou falar também a respeito no episódio que aconteceu aí a semana passada, quarta-feira. E eu sim falo, e o que eu falo, eu assino embaixo. Eu não sou covarde, não. Eu não sou eterno derrotado, não. Eu não venho sendo derrotado na política há mais de 20 anos, não. E não uso laranja para fazer as coisas. Eu tenho coragem para fazer. Eu faço. E eu falo. Eu assino embaixo se precisar. Um cidadão que tem coragem de soltar um panfleto na rua, usar um laranja, que é um tonto, porque ele esqueceu que a cidade inteira é monitorada, colocou um capuz na cabeça, uma blusa de frio, só que a hora que ele colocou a cara no vidro da porta de vidro do estabelecimento comercial, a câmera focou a cara dele. Será que ele vai responder esse processo agora ou ele vai jogar no cacicão? Será que ele vai dar conta de responder? Porque ele me chama de ladrão. Ele me chama de ladrão. E todos me conhecem e sabem, eu não tenho um boletim de ocorrência nesse termo. Eu não tenho um boletim de ocorrência. Eu nunca tive em cadeia, eu nunca fui preso. E isso, eu fiz um boletim de ocorrência hoje. O que ele está falando, ele vai provar. E eu sei que ele foi um laranja. E que quem mandou ele fazer por causa de R$10 ele fez, foi o nosso eterno derrotado que nós temos aí. Impugnado pela justiça. Chega, amigo, vai pôr sua barba de molho lá no Paranazão, como você diz no passado, que se você perdesse para uma mulher, você colocaria sua barba de molho lá no Paranazão. Chega,
Você não ganha eleição em Parapuã mais. Você não tem mais condição com essa política suja. Eu tenho família. Eu tenho família, eu tenho filho. Eu tenho raiz aqui. E eu acho que o mínimo que um cidadão desse tem que ter é respeito. Quem é um cidadão desse agora para subir num palanque e pedir voto para alguém? Um cidadão anônimo que não tem coragem de assinar embaixo. Isso sim é vergonhoso. Agora eu quero só ver, eu não vou citar o nome não, eu quero só ver se o rapaz vai assumir esse rojão. Ele diz também que eu e o vereador Jamil compramos o vereador Paulinho. E que foi comprado para não ser feita a minha cassação. Será que nós estamos tão fortes na política assim? Porque quando ele começa a soltar panfletinho, é porque a gente está forte. Quando ele soltou aqueles panfletos do concurso público, que uma pessoa catou os panfletos e jogou na porta da casa dele, ele amanheceu assustado de manhã, porque ele sabe que eu não sou tonto. Não nasci ontem. Para com esse tipo de perseguição. Se você não preza a sua família, eu prezo a minha. Eu prezo a minha e respeito todo mundo e exijo respeito. Só que eu vou sair da política. A minha política, ela não vai muito tempo. Eu pretendo disputar mais uma e depois pendurar a chuteira. Eu vou sair da política. Eu vou ser um cidadão comum. E aí eu quero ver, olhar na cara dele. Eu quero olhar na cara dele. E quero ver se ele tem coragem de falar alguma coisa para mim. Porque chega uma hora que você desce do salto. Chega uma hora que você não aguenta. E isso tudo por medo da urna. Por medo da urna. Está chegando. E mais uma vez vai apanhar para nós na urna. Mais uma vez. 20 anos apanhando e mais uma eleição vai apanhar. Depois não disputa mais, porque já não está mais em condições nem de apoiar ninguém. Boa noite a todos, muito obrigado. Próximo orador inscrito, Vossa Excelência, o senhor vereador José Aparecido. Vossa Excelência tem 10 minutos. Senhor presidente desta Casa de Leis, nobres colegas vereadores, com a permissão do presidente da Casa, eu quero cumprimentar as pessoas que estão nos assistindo. Cumprimento também as pessoas que estão nos assistindo em casa, porque a sessão é transmitida. Em nome do vereador Teruel, também ex-vereador Teruel, também o ex-vereador Luiz Ortiz, eu cumprimento as demais pessoas aqui presentes. Em nome da senhora Terezinha, eu quero cumprimentar também as demais senhoras que aí estão. E dou continuidade às minhas palavras, senhor presidente, dizendo o seguinte: parabenizo aos colegas vereadores pelas indicações que têm feito, não só nessa sessão, como durante todo o semestre. Temos conhecimento que hoje é a última sessão ordinária desse semestre. A partir de 1º de julho estaremos entrando em recesso e voltaremos em agosto, se não me falha a memória, dia 8 de agosto. Então, a primeira sessão ordinária do 2º semestre. E já em 8 de agosto, praticamente, estaremos, dia 1. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, que já em agosto, quando voltarmos, já estaremos praticamente em campanha eleitoral. Quando eu falo já estaremos, Parapuã, toda Parapuã ou os demais municípios, porque, se não me engano, a partir do dia 15 de agosto, se não me falha a memória, é permitido, então, os comícios, as propagandas eleitorais, são 45 dias. Então, eu quero dizer o seguinte, aquilo que eu venho dizendo de vez em quando,
que os nossos candidatos, seja eles vereadores, prefeito, vice-prefeito, tenhamos em mente, não podemos nunca nos esquecer, que sim, os nervos se afloram, é uma disputa eleitoral, mas não podemos nos esquecer que somos uma família. Somos uma família, vivemos numa cidade pequena, aonde quase todo mundo é parente de todo mundo. Eu estarei, se Deus me der saúde e vida, disputando o 6º mandato de vereador, possivelmente. E já estou acostumado, em quase todas as casas que a gente bate palma para bater um papo, pedir o voto, se apresentar, a gente ouve, olha, meu tio é candidato, meu irmão é candidato, meu sobrinho, minha sobrinha. Então, por isso que eu digo nesse sentido, somos uma família. Os nervos se afloram mesmo, a disputa realmente existe, mas temos que tomar o devido cuidado para que não extrapole, para que não passe a ofender família, para que não passe a tratar da vida pessoal do concorrente, de quem quer que seja. Isso é muito importante. Vi o vereador Wellington, agora há pouco, fazendo um desabafo, em cima de um comunicado, não sei, um bilhete ou qualquer coisa que soltaram na rua. Muito cedo, inclusive, começou. Nós que já estamos aí disputando tantos e tantos mandatos, e mesmo aquele que não disputaram tem conhecimento, e quando chega principalmente agosto, setembro, isso aumenta, e isso não é bom. Isso não é bom para ninguém. Isso não é bom, isso não acrescenta nada, isso só diminui. Então a gente tem que tomar muito cuidado nesse sentido. E gostaria de dizer o seguinte, que estamos chegando, sim, como eu disse, no final do primeiro semestre, última sessão ordinária, e que sabemos das dificuldades da administração de Parapuã. Temos a obrigação de saber das dificuldades, porque ganhamos para isso, somos vereadores, temos que ter. Ninguém é conhecedor de tudo, mas temos que ter conhecimento das dificuldades. Ouvi o meu vizinho, nobre colega Chico, falando do trabalho dele na área trabalhista, na área sindical, a preocupação dele na questão dos próximos aposentados, etc. Isso é uma preocupação realmente legítima. Então, a gente sabe disso. Mas, como eu sempre falo, a gente tem que ser ponderado, a gente tem que estar consciente que é uma situação que o país atravessa por uma situação difícil. Uma crise econômica e política, uma crise que começou política e virou econômica. Essa é a realidade. Nós temos que ter consciência disso. Porque, às vezes, nós, na ânsia de fazer uma crítica à administração, às vezes a gente esquece do funcionário. Temos vereador que é funcionário, como é o caso do Glauco. Às vezes a gente, na ânsia de fazer uma crítica à administração, possivelmente já fiz muito isso, e possivelmente posso fazer ainda. A gente se esquece que, às vezes, acaba criticando e desmerecendo o funcionário. Porque existe o setor da saúde, existe o setor da educação, do esporte, do lazer, existem os braçais, existe o operador de máquina, existe o pessoal que trabalha aqui na ala da prefeitura, enfim, vários e vários cargos. E a gente, às vezes, na ânsia, quando estou falando de vereador, às vezes a gente, na ânsia de fazer a crítica à administração, a gente desmerece o funcionário. E, na verdade, esses funcionários é que faz a prefeitura girar. Com pouco dinheiro, com dificuldade, mas eles merecem o nosso respeito. Eles merecem o nosso respeito. Porque eu sempre digo que administrar com bastante dinheiro é a coisa mais fácil do mundo. Qualquer um administra. Administrar com pouco dinheiro são para poucos. São para poucos. É nessas horas que o grande administrador, é nessas horas que o mentor se destaca. Quando ele consegue administrar com pouco dinheiro. E essa é a situação, não é de Parapuã, é de todas as prefeituras do estado de São Paulo e até do país. Por isso eu sempre digo, não adianta, é muito importante as indicações,
é onde o vereador carimba ali o seu trabalho, que ouviu da população, mas temos que ter ciência que a administração não vai poder atender a todas as indicações de imediato. Temos que ter ciência que uma administração acaba e começa outra. E o ser humano, ele é assim. Você faz aquilo que ele pede, possivelmente, daqui a pouco, ele é dinâmico, ele pede outra coisa. E é assim que tem que ser, é assim que funciona. Então não adianta, eu já fiz muito essa política, essa campanha, aonde quanto pior, melhor, para mim, quando era oposição, ou se for oposição. Já fiz muito esse trabalho. Hoje não dá mais. Hoje nós temos que ter ciência que quanto pior, é pior para todo mundo. Saber que essa administração termina o seu mandato, como a Câmara Municipal também, 31 de dezembro de 2016, que vem uma nova administração, que vem uma nova Câmara de Vereadores e que vem novos pedidos, e assim vai sucessivamente. Então não adianta nós entrarmos em desespero, no sentido de levar ofensas e mais ofensas. Às vezes nós mesmos, vereador, ficarmos aqui nos ofendendo, porque a população, o eleitor, ele está consciente. O eleitor não quer mais isso, ele está consciente. E o que nós temos que fazer é trabalhar em prol aos pedidos deles, mas de maneira equilibrada, com equilíbrio, com educação e, em especial, com respeito a todos. Muito obrigado e boa noite a todos. Não havendo. Há mais um vereador, Paulo Roberto Martins. Vossa Excelência tem 10 minutos. Boa noite, nobres colegas vereadores. Boa noite, público presente aqui nessa Casa de Leis. Boa noite, quem nos assiste em casa através dos setores de câmera, pela Câmara Municipal de Parapuã. Eu trago 5 indicações, mas antes gostaria de começar colocando alguns agravos, parabenizando e também criticando, porque quando a gente parabeniza é porque está sendo feita a coisa certa. Quando a gente critica é porque alguma coisa está errado e a crítica construtiva tem que ser feita para que possa mudar a cidade. Eu quero parabenizar a administração municipal, no qual eu fiz uma indicação pedindo para que faça uma faixa amarela ao redor da Praça Sol Nascente, para os carros não estacionarem lá, porque a rua é pequena e de um lado pode estacionar, do outro não. E a faixa foi pintada, a prefeitura mandou pintar. Agora vai ficar bem mais fácil a trafegabilidade dos carros lá naquele conjunto habitacional. Então, queria parabenizar a administração, ao qual o setor foi indicado para ser feito, e ficou muito bom, e a população lá da 119 Casa agradece. Hoje, em visita ao Centro de Saúde, que toda semana eu estou indo lá, fui perguntar se tinha chegado medicamentos. Infelizmente, fui questionei se chegou medicamentos, infelizmente ainda não chegou. Ainda não chegou o envelope de AS, que custa R$1. Eu proponho a nós, vereadores aqui, pegar R$10 cada um, nós conseguimos comprar 100 envelopes de AS para poder doar para a população, porque a prefeitura não tem condições de comprar, então a gente consegue estar fazendo isso aí. Se a gente depois sentar e conversar, é uma causa justa, a população precisa, a prefeitura não consegue comprar, vamos então, a gente consegue comprar o AS e disponibilizar para a prefeitura, para poder estar fazendo e servindo a população. Compra de ambulância, eu fiz na indicação passada o pedido de uma compra de ambulância, e hoje eu fui surpreendido, uma paciente de 78 anos, teve alta às 10 horas da manhã, lá no Dr. Teves, em Oswaldo Cruz. Ela ficou 20 dias na UTI e teve alta hoje. Às 10 da manhã foi comunicado o setor de ambulância, pedindo ambulância para estar buscando essa paciente. Sabe que hora que essa ambulância foi buscar a paciente? Depois de eu ligar, a família toda me ligar, e eu ligar para a secretária da saúde, ligar para outro funcionário da Câmara, ligar para o setor de ambulância, ligar para ambulanceiro, foram buscar 3 horas da tarde. A família está lá,
e é prova e testemunha, se quiser, vem aqui provar e testemunhar. Isso eu fico infeliz porque isso só prova que a administração não tem como tocar mais a prefeitura. Não consegue comprar uma ambulância, não consegue atender a população em coisas básicas. 20 quilômetros deixou 5 horas a paciente esperando. Então isso é difícil para a família, para a gente que é cobrado como vereador, né? Outra coisa que eu queria dizer aqui, foram gastos 30 mil reais numa licitação, sem licitação na padaria. Né? Não sei se foi compra de pão, o que foi, se foi para atender a população, o que foi. Então eu faço aqui um pedido ao senhor prefeito que se gaste 8 mil reais, que é o que ele pode gastar, sem licitação, comprando medicamentos e fornecendo medicamentos para a população, que vive ligando para todos os vereadores aqui pedindo medicamento porque não tem no centro de saúde. Sim, vereador, rapidinho. Só um segundinho, vereador, só rapidinho. Só para lembrar, ele não tem nem condição de gastar, porque ele deve na Angélica aqui em frente, faz 1 ano ou mais, não paga. Deve na Droga Lira, cortou o crédito da prefeitura porque ele não paga também. Inclusive, isso aí eu vou trazer para a próxima sessão esse requerimento. Eu quero saber se pagou as farmácias ou não, porque isso é uma pouca vergonha. Nós estamos sentados nessas cadeiras aqui servindo do quê? De babaca? A população nos cobrando e nós que nem uns palhaços aqui? E ele lá embaixo não paga ninguém e acha que a culpa é do vereador? Então nós precisamos resolver isso. Isso aí não pode ficar assim. Então, já que se gastou 30 mil sem licitação na padaria, se gaste 8 mil comprando remédio para a população. Os buracos lá da saída da vicinal que eu falei na sessão passada, sabe o que foi feito? Jogaram terra lá no buraco, já destampou o buraco tudo de novo. Pô, é uma pouca vergonha, gente. Será que ele não pagou o maceiro também, que fornece a massa para recapear a cidade? Porque a cidade está cheia de buraco, ele não consegue tampar os buracos da cidade. Então é difícil. Agora, quanto aos papéis que soltaram, falando ao meu respeito, a dos nobres colegas vereadores Jamil e Wellington, eu fico contente porque o sargento Nivaldo, hoje, antes de eu ir fazer o boletim de ocorrência, falando com ele, ele falou que cede a gravação, cede a filmagem da pessoa que soltou os papéis, que eu poderia estar fazendo o boletim de ocorrência. E eu fui nesse intuito após conversar com o sargento. E ele disse que cede as imagens e que pode pôr o nome dele no BO, ao qual foi feito o boletim de ocorrência, e quem soltou os papéis vai ter que arcar com a consequência. Vai ter que falar quem mandou soltar esses papéis. Agora, é que nem eu sempre falo, na história do Lobo Mau e do Chapeuzinho Vermelho, vocês já viram o Lobo Mau ganhar vantagem em cima do Chapeuzinho Vermelho da vovozinha? Eu não vi. Só se mudaram agora na escola, meu filho vai chegar em casa e vai me falar, ó pai, mudaram aqui, o Lobo Mau agora consegue comer os docinhos da vovozinha. E é por isso que vai ser sempre derrotado. Porque essas pessoas que tentam denegrir a imagem da gente, que trabalha para a população com vontade, com carinho, com respeito, não tem consideração pela população. Ficam soltando papéis às escuras. Queria falar aqui a respeito de um requerimento das agentes comunitárias de saúde, no qual as agentes trabalham mexendo com pacientes e visitando pacientes com doenças contagiosas, doenças transmissíveis, e até hoje, eu já fiz um pedido nessa Casa de Leis em 2013, e até hoje, o senhor prefeito que tanto tirou do funcionário público, tanto tirou leis, tanto prejudicou o funcionário público, não consegue pagar uma insalubridade, nem que for de 50% a essas agentes comunitárias, que trabalham em postos de saúde, lidando com pacientes doentes, e necessitam de receber essa insalubridade. E aí, quando fica doente, vai levar um atestado ali no setor pessoal, ainda corre o risco de perder algum benefício. Por quê? Por causa de leis que foram criadas pelo senhor prefeito e foram votadas aqui nessa Casa de Leis. Então eu fico indignado com isso. Não consegue se pagar insalubridade às agentes comunitárias, mas se consegue comprar 30 mil reais sem licitação na padaria e não dá medicamento para a população no centro de saúde. É difícil desse jeito. Eu não estou aqui para ficar passando raiva mais não. E até dezembro eu vou continuar batendo a mesma tecla e vou descer o cacete mesmo.
O que for certo é certo, o que é errado, vai ter que ouvir. Quem não quer ouvir, desliga as câmeras, vai embora da sessão, e os colegas vereadores que não querem ouvir, que me desculpe, que é de base do prefeito, que não venha me criticar, porque eu estou falando a verdade. Estou falando simplesmente a verdade. Aqui não tem palhaço que foi numa reunião convocada pelo Lar dos Velhos e ficou lá debaixo de um frio, esperando essa reunião até as 8h30 da noite, e não aconteceu a reunião. Agora o porquê eu não sei, eu quero saber através de uns requerimentos que eu tenho aqui. E eu acho que lá de Bauru, eles não vão deixar de fornecer para mim aqui o que realmente está acontecendo com o Lar dos Velhos. Se realmente não está chegando o repasse da municipalidade lá, vai fechar o Lar dos Velhos. Infelizmente vai fechar. Agora, é feito reunião no gabinete. Chama-se a pessoa lá às vezes e tenta se coagir a pessoa às vezes lá, como eu já fui coagido várias vezes, até retirei denúncias do senhor prefeito. E sempre sendo perseguido. Sempre sendo perseguido. Os 4 anos sendo perseguido. Então, a partir de hoje, fica aqui a minha indignação a essa administração que não consegue, não tem como não criticar, porque não consegue fazer nada pelo município parapuense. A população está precisando de medicamento, não tem. A cidade está afundando nos buracos, não consegue consertar. A máquina está lá desmontada, não consegue arrumar. O Parapuã Piscina Clube está lá, não consegue ajeitar. O estádio está lá, não consegue ter esporte. O que mais? Vamos citar. A Vicinal da Vitória está lá, que foi promessa de campanha desse cidadão em cima de um palanque, a qual eu fiz parte, tenho vergonha hoje de falar que eu fiz parte em cima daquele palanque. E ele não consegue cumprir. Tem pessoas lá no Córrego Rico que falou para mim: Paulinho, você vem aqui pedir o voto como candidato a vereador, mas não me traga nenhum prefeito aqui, porque nenhum é digno de vir na minha casa, porque veio e não cumpriu com o que falou. Fica aqui a minha injúria, o meu descontento com a administração pública. Desculpe aos nobres colegas por me exaltar de novo. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado a quem está em casa. Muito obrigado a vocês aqui na plateia hoje. Não havendo mais oradores inscritos, nós vamos colocar o acolhimento dos documentos que compõem o expediente. E o primeiro documento é um requerimento de número 35, de 16/6/2016, vereador, Vossa Excelência, o senhor vereador Paulo Roberto Martins, que seja solicitado ao senhor Antônio Celso Lopes, presidente da Sociedade de São Vicente de Paula, Conselho Metropolitano de Bauru, e ao senhor José Nunes Magalhães, presidente do Lar dos Velhos, Parapuã, que envie para esta Casa de Lei informações sobre documentos. Vossa Excelência, então, nos coloque a par de vosso requerimento. Senhor presidente, nobres colegas, é sabido por essa Casa de Leis que chegou aqui a essa Casa de Leis um documento assinado pelo presidente da Sociedade de São Vicente de Paulo do Conselho Metropolitano de Bauru, o senhor José Nunes Magalhães, o senhor Antônio Celso Lopes, assinado pelo senhor José Nunes Magalhães, presidente do Lar dos Velhos de Parapuã, no qual convidava todos nós vereadores para uma reunião na Associação Nipo-Brasileira no dia 14/6, às 20 horas. E neste documento que chegou aqui, neste convite, chegou aqui, falava que se tratava, o assunto que se tratava era a respeito do encerramento das atividades do Lar dos Velhos. Isso me deixou muito preocupado. Por quê? Onde vamos colocar os nossos velhinhos, que são 24 idosos que temos no Lar dos Velhos, hoje mantido por Bauru, por Marília, e acho que pela Prefeitura Municipal. Vou saber depois que vir a documentação. Esses idosos estão aqui, muitos, há mais de 15 anos, senhor presidente. O senhor que pediu, senhor presidente, uma casa de idosos aqui, uma creche de idosos, né? Isso aqui, senhor presidente,
é inadmissível. E não aconteceu essa reunião, eu não sei o porquê. Teve uma reunião no gabinete, não sei, com a diretoria, não sei, e não se aconteceu essa reunião, ao qual eu fui lá, fiquei até as 8h30 da noite, liguei para uma pessoa ligada ao Lar dos Velhos, e essa pessoa me falou que não teria reunião. Pois fiquei muito entristecido, estou aqui pedindo explicações sobre como é feito o repasse de subvenção para a entidade do Lar dos Velhos pela Prefeitura Municipal, qual o valor do repasse da subvenção mensal para a entidade, e se a Prefeitura vem fazendo o repasse normalmente, todos os meses, e se não, para que o senhor Antônio Celso Lopes, de Bauru, que ele informe essa Casa de Leis o porquê que não está sendo feito esse repasse. Porque a entidade do Lar dos Velhos, todo mundo sabe, a diretoria trabalha de graça, ninguém ganha nada para trabalhar lá. É uma entidade séria, é uma entidade muito séria, na qual a gente tem que dar o respeito. Então nós não podemos deixar o asilo fechar. Nós temos que ter as explicações e temos que cobrar a administração e temos que cobrar os órgãos competentes para que se reveja a dificuldade que o asilo está tendo, porque se fechar não abre mais. Então eu queria saber e pedir o apoio de todos os nobres colegas vereadores para que possamos ter entendimento sobre esses documentos e ver o que realmente está acontecendo no Lar dos Velhos de Parapuã. Quero pedir Senhor presidente, licença aos nobres colegas e pedir desculpa, porque eu deveria ter encerrado e aberto. Eu peço que pode proceder com consentimento de vossos senhores. Então, continue. Senhor presidente, quero parabenizar o vereador Paulo por esse requerimento e gostaria de lembrar que o Lar dos Idosos, inclusive foi uma falha do presidente, quando fez um convite a essa Casa de Leis para uma reunião e eles cancelaram isso de última hora. Na verdade foi cancelada porque o prefeito chamou eles no gabinete e fez uma pressão que não era para ter essa reunião, porque senão os vereadores iam descobrir que faz mais de 2 anos que ele não passa o repasse de R$ 2.500 da Prefeitura de Parapuã para o asilo. A verdade é essa. Vamos jogar limpo. Eu quero que ele venha aqui e traz documento que prova. Faz 2 anos que ele não passa os R$ 2.500. O asilo, o lar vive da subvenção federal, estadual e municipal. E o que arrecada com a população e a aposentadoria, uma parte da aposentadoria dos idosos. Agora, ele ter coragem de chamar a diretoria aqui, depois de ter feito o convite para essa Casa de Leis, e cancelar e a própria diretoria não nos comunicar, o prefeito fazer pressão na diretoria do asilo, um cidadão que há mais de 2 anos não repassa, isso é um absurdo. Sou favorável, vereador. senhor presidente, eu também, nessa reunião, também estava lá com os 2 vereadores, e fiquei até um pouco preocupado, porque todas as coisas que acontecem aqui em Parapuã sempre me chama com antecedência para discutir, para ver o que está acontecendo, e fica muito ruim para mim. Nessa reunião aqui, estava aguardando lá também, junto com os 2 vereadores, e da qual não teve reunião nenhuma. Então, a gente não pode acontecer isso. A gente tem que ter mais de entendimento, conversar, ver as situações que se encontram para nós dar andamento no processo. Isso me preocupa também. Senhor presidente, queria parabenizar o vereador Paulo pelo requerimento. Nós devemos nos preocupar realmente com a situação dos nossos idosos. A gente não sabe qual vai ser o futuro da gente também, né? Se Deus quiser, os nossos filhos irão cuidar da gente até a nossa velhice. E feliz do filho que cuida do seu pai até a sua velhice, né? Mas a gente sabe que nós temos lá os nossos idosos que precisam tomar conta. Quanto à reunião, eu ia participar da reunião também. Eu estava saindo de Bis para Rinópolis, e quando eu ia chegando ali em frente à clínica, aquela clínica ali na saída para Rinópolis, eu encontrei o seu Zé. Ele estava com o carro dele, e eu parei com ele e falei: seu Zé, eu estou indo dar aula, eu vou voltar, eu vou participar da reunião. Ele falou: Roberto, não vai ter reunião. Eu estou tentando comunicar as pessoas, e ali no mesmo lugar eu tentei também, eu me esqueci que nós não estávamos trabalhando no período da tarde,
e falei para ele, você vai ter que procurar pessoalmente o pessoal. E fui para Rinópolis, né? Fui sabedor de que não iria ter mais a reunião. Tá? Eu queria pedir, se possível, fosse pedir para vocês, para todos os nobres vereadores, a preocupação que eu tenho, não só com o presidente, e que eu vi que o Paulo também tem, ele acabou de falar, que eles trabalham, não recebem, não têm ganho e se esforçam para fazer uma coisa que é voluntária e cuidar das pessoas. Que se a gente pudesse o máximo possível de poupar essas pessoas, não só eles que trabalham no asilo, mas em diversas outras entidades que as pessoas trabalham de forma voluntária, a gente tomar bastante cuidado, ninguém aqui ofendeu ninguém falou, não é isso que eu estou querendo dizer, para a gente tomar cuidado em todo esse processo com essas pessoas. E principalmente, hoje o presidente é o seu Zé, que a gente chama carinhosamente Zé das Mesas, né? Acredito que ele não teve intenção nenhuma de desdenhar os vereadores que lá estiveram, ou qualquer um de nós, né? Mas, assim, quero parabenizar o Paulo, sou favorável ao requerimento, no que for preciso da ajuda desse simples vereador, Roberto, para poder tentar ajudar, pode contar comigo, os nobres, pode contar comigo, mas sempre assim, com bastante cuidado com os voluntários daquele lugar, que eles são muito importantes para a nossa comunidade. Senhor presidente, hoje eu estive com o Luiz da Autoelétrica, que ele já foi presidente daquela entidade. Aí eu tive andando com ele aí na minha lavoura, ele fazendo serviço, eu entrei no assunto com ele em relação ao asilo, que ele tem participado muito ativamente lá e junto com muitas outras pessoas. A situação é o seguinte: hoje, esse Conselho Metropolitano aí de Bauru, ela está tentando realmente se desfazer de todos os asilos de idosos do Brasil todo, no modo geral. Já visto que Rinópolis, acho, se eu não me engano, o vereador está ali, ele pode até nos confirmar, já há mais de 10 anos não pertence mais, quem toma conta é a própria a comunidade de Rinópolis. O que me deixa indignado é o seguinte: hoje já é a comunidade parapuense que cuida do asilo. Aliás, a comunidade parapuense arrecada dinheiro, manda lá para o Conselho Metropolitano, eles seguram uma parte do dinheiro e reembolsam o restante para o asilo. Então, veja bem, o trabalho que a gente tem que fazer é meramente segurar com que as pessoas não deixam com que o Conselho Metropolitano venha cobrar aluguel daquelas instalações que tem lá. Porque, na verdade, cuidar daqueles idosos, quem vai cuidar vai ser a comunidade parapuense mesmo, como já está fazendo hoje. Outra coisa que me deixa indignado é o seguinte: hoje o patrimônio estimado, a grosso modo, em Parapuã, adquirido e doado para essa entidade, passa de 3 milhões de reais o patrimônio que eles têm no município hoje, que meramente é um patrimônio que eles têm em Oswaldo Cruz, que eles têm em todas quanto é a cidade. Então, o que acontece? Eles estão tentando hoje, todos esse patrimônio foram doações de pessoas que lá estavam internadas, ou as prefeituras, coisa. Vamos dar um exemplo de nossa cidade. Eles têm praticamente 2 quarteirões lá onde está sediado o asilo lá. Se você analisar quanto vale aquilo, terrenos aqui no centro da cidade, que daria muito bem a cada, se há necessidade de se fazer alguma melhoria lá, uma venda de um único só terreno resolveria lá o problema que existe lá, que existe um problema de lavanderia. Inclusive, esses dias eu fui doador de uma parte do serviço para consertar uma lavanderia. Faço isso todo ano, faço minha parte, faço minhas doações, que eu acho que o asilo,
faz parte dos nossos problemas que nós temos no nosso município. Como faz parte a Santa Casa, como faz parte a nossa igreja, como faz parte o asilo, como faz parte uma casa de drogado, como faz parte todas as coisas. Isso é um problema da sociedade e a gente está aqui para resolver. A briga que a gente tem que ter aí, inclusive com esse conselho, é que nos deixe do jeito que está. Quem está cuidando dos idosos de Parapuã é os próprios parapuenses, os voluntários que saem fazendo a coleta. Eu tive reclamações de muita gente do asilo, que depois que fizeram coleta também da Santa Casa e de outros lugares, diminuiu-se os alimentos doados para o asilo, porque nem todo mundo vai aguentar, todo mundo dá alimentos para todas essas entidades. Mas, enfim, estava conversando com o Luiz falou, Jamil, não é bicho de 7 cabeças, existem algumas exigências que, se a prefeitura der fornecer pelo menos parte dos funcionários, resolve, e a comunidade toca aquilo lá e vai embora, e com certeza não vai ter problema. E a gente torce para que o empenho seja em função dessa forma. Não ficar aí um tentando tacar pedra, um e o outro. Vamos chegar no prefeito, ajudem funcionário, principalmente nessa área que precisa de assistente social, o pessoal que mexe com manuseia os alimentos, para que resolva esse problema. Era isso aí, senhor presidente. Acho que já foi muito bem explanado. Parabéns, Paulinho, pela tua preocupação. Todos os colegas que falou, explanou muito bem. Robertinho, em especial agora o Jamil. Faça das minhas palavras, Jamil, a tua. Porque a realidade é uma só. É claro, a prefeitura supostamente tem que repassar 2.500 conto. Repasse. Suplementação. Está no orçamento. Ajuda? Sim, bastante. É suficiente? Não, de jeito nenhum. Então, faça das minhas palavras a tua. A comunidade é que já vem mantendo o asilo em funcionamento. Mais repasse do governo federal, repasse do governo estadual, até o Rotary Club, a gente tem consciência que eles também têm ajudado, a igreja, enfim, a maioria das promoções na cidade, quermesse, sempre, não sei agora, mas até pouco tempo, sempre tinha uma parceria com o asilo. Ultimamente a Santa Casa e ainda está com mais dificuldade, então mais voltada à Santa Casa. E gostei muito quando o nobre colega Robertinho pediu ali muito cuidado. Zé das Mesas, não é porque é meu compadre, padrinho do meu filho, Luiz, e é tantos, né? Eu não sei, acho que é 40, 50 voluntários. Então eu gostei muito, nobre colega, quando você falou da gente ter muito cuidado para não fazer disso uma politicagem. Para não fazer disso, vou repetir, uma politicagem. Vamos ter respeito aos idosos que lá estão e vamos ter respeito aos voluntários que trabalham para aquela entidade. Vamos ter respeito por isso. E, logicamente, sou favorável ao requerimento. Senhor presidente, gostaria de parabenizar o vereador pelo requerimento, todos os vereadores que me antecederam nas falas. Eu acho que ficou bastante clara a situação que o asilo se encontra hoje. Mas a gente esqueceu de falar também. Tem também uma verba que entra no asilo dos próprios moradores do asilo. Os salários também ficam ali. Agora, a informação que eu tive é que o Corpo de Bombeiro apontou algumas falhas estruturais, fiação elétrica muito antiga, o forro tem que ser trocado. Isso aí vai dar um montante, acho que de 30 mil, 25, 30 mil. É fato sabido que o asilo também tem um patrimônio bastante grande na cidade. O que está faltando? Eu acho que entendimento. Né? Respeito à direção, parabenizo a direção, parabenizo todas aquelas pessoas que ajudam o asilo, como ajudam outras entidades do nosso município também, voluntariamente. Isso tem que ser lembrado, tem que ser parabenizado.
Agora, falta um entendimento entre a administração, essas pessoas, e até para trazer para nós, vereadores, parece que a coisa ficou um pouco complicada, porque tinha uma reunião, a reunião não deu certo, não aconteceu. A gente ficou sabendo que por conta de uma outra reunião que antecedeu aqui no gabinete, não pode fazer, a gente não pode. Então, o requerimento vem bem a calhar. Se não pode, a gente não pode ficar sabendo abertamente numa reunião, então a gente tem que fazer mesmo um requerimento. Agora, alguma coisa de muito errado vem acontecendo ali, e eu não estou dizendo agora, mas há muito tempo. Por que deixou chegar no ponto que chegou? Com um patrimônio milionário na cidade. Está guardando isso para quem? Para quê? Agora, vai esperar a casa cair para depois ter que levantar? Mas, o que passou, passou. Bola para frente. Eu acho que daqui para frente a gente tem que olhar com olhos mais atentos para aquela entidade. Parabéns mais uma vez, vereador. Em votação simbólica, aqueles que concordam fixam os lugares, os que discordam se manifestam de pé. Requerimento de Vossa Excelência, vereador Paulo Roberto Martins, foi aprovado por unanimidade. Requerimento de número 3616/6/2016, vereador Paulo Roberto Martins, que seja oficializado ao senhor prefeito municipal que envie para esta Casa de Lei informações sobre referente ao Lar dos Velhos. Peço Vossa Excelência também nos coloque a par desse requerimento. Senhor presidente, nobres colegas, o teor quase é o mesmo. É que o primeiro requerimento foi feito para a sociedade, para o presidente da sociedade metropolitana de Bauru, e esse requerimento está sendo feito ao senhor prefeito municipal. Quero deixar bem claro aqui que nesse requerimento, nesses dois requerimentos que eu fiz, nenhum dos dois requerimentos a gente está falando mal da diretoria do Lar dos Velhos, a gente está falando de quem presta serviço ao Lar dos Velhos, a gente não está falando mal da população. Simplesmente nesses requerimentos, o que a gente quer saber? A gente quer saber se realmente, como a população ajuda o Lar dos Velhos, como o Rotary, o Lions, as outras entidades que ajudam, a diretoria que trabalha de graça por Lar dos Velhos, se realmente a prefeitura está cumprindo com o papel dela de fazer o repasse mensal a essa entidade. É a única coisa que eu quero saber. Então não é politicagem eu fazer um requerimento perguntando para o prefeito se ele faz o repasse para a entidade, como que é feito o repasse mensal para a entidade, e para ele me enviar essa Casa de Leis, o documento que ele faz o repasse para essa entidade. Só assim eu saberei o porquê essa entidade está nessas condições, na qual chegou um documento aqui dizendo de encerramento dos trabalhos. Então, esse documento não é politicagem, não é tentando denegrir a imagem de ninguém, simplesmente é querendo saber a realidade. Agora, eu sou vereador, fiscal do povo, a prefeitura não faz os repasses adequados para a entidade. Se eu não poder saber, eu vou rasgar isso aqui, vou levantar da minha cadeira e vou embora. Isso aqui não é politicagem. Isso aqui não é denegrir a imagem de ninguém. Isso aqui simplesmente é querer saber o que realmente acontece com o executivo, porque ele não dá sustentação ao Lar dos Velhos. Agora, se a gente não pode fazer um requerimento nesse teor, eu peço desculpa aos nobres colegas e fico até chateado. Por quê? Que não, então, nos envie nada aqui na Câmara pedindo para a gente participar de reunião. É complicado. Ele já não vai responder isso aqui. Porque se já não teve reunião, é porque não quer que chegue ao conhecimento dos vereadores o que está acontecendo na municipalidade. Então ele já não vai me responder. Eu duvido o mês que vem eu chegar nessa Casa de Leis e a resposta desse requerimento está aqui em minhas mãos. Eu duvido, até porque ele não responde requerimento de vereador nenhum.
Ele não responde requerimento, ele não tem nenhum tipo de respeito com nós vereadores aqui em cima. Agora, se eu não poder fazer um requerimento pedindo informação, eu vou rasgar esse requerimento, senhor presidente, vou levantar da minha cadeira e vou embora para minha casa. Senhor presidente, eu sou favorável e eu volto a repetir, e agora com um pouco mais de clareza, para que não falem que é politicagem, porque fui eu quem falei. Houve uma falta de respeito da diretoria do asilo, do lar de Parapuã para com essa casa. Trouxeram um convite convidando esta casa para participar de uma reunião, e aonde vereadores foram e ficou lá com a cara na porta. E não teve um cidadão para ir lá e dizer, ó, não vai ter reunião mais não, cambada de bobo. Então, eu não estou ofendendo ninguém, eu estou falando a verdade, não é politicagem não. Se houve uma conversa do lar, da diretoria com o prefeito, avisasse a Câmara. Avisasse a Câmara porque é uma falta de respeito, sim. Convidar e depois não avisar que não vai ter mais a reunião. Sou favorável, vereador. Senhor presidente, eu quero parabenizar o colega Paulinho pelo requerimento e o colega Elton. O senhor foi bastante feliz, colega Elton. O Paulinho, o senhor está fazendo confusão. O prefeito não tem nada a ver com essa história aí. Porque quem convidou essa casa foi o Lar do Zélio. Então não sei onde o senhor está querendo chegar. Senhor presidente. Pois não, excelência. Eu vou antecipar meu voto favorável a esse requerimento, até porque, ao meu entender, quando eu votei o outro requerimento do nobre colega Paulinho, eu já votei nesse, porque o assunto é o mesmo. O assunto é o mesmo, o pedido é o mesmo. Parabenizo ao vereador Biá quando ele disse que marcou uma reunião, e eu fui convidado também, estava em Panorama, não cheguei em tempo. E se essa reunião foi desmarcada, quem fez o convite? Diretoria do asilo, então cabe, a responsabilidade é deles, não é do prefeito. Quero comunicar também, eu já disse várias vezes isso, que se o prefeito fez o repasse de subvenção ao asilo, ao centro comunitário, ao roupeiro Santa Rita de Cássia, à Santa Casa, a qualquer outra entidade, nós, vereadores, temos a obrigação de saber, porque o balancete vem à Câmara Municipal de Parapuã. Basta sentar ali, tem 5, 6 funcionários e pedir, traga para mim as pastas, quero ver quanto foi repassado o mês passado, porque sempre vem do mês anterior, para cada entidade que vamos estar. Agora, para isso temos que fazer o nosso trabalho, temos que sentar e folhear e procurar. Que já fiz muito, sou sincero. Nesse mandato eu não estou fazendo não, sabe por quê? Cansei de ficar sozinho ali, 5 mandatos fazendo esse trabalho. Não é porque eu estou puxando o saco de ninguém, eu não fui eleito em palanque de Samir, não devo nada a ele, nem ele a mim. Ele está aí, se ele deve para a população, para quem ele foi eleito. Como também posso dever, como vereador também prometi que se fosse eleito estaria trabalhando e ajudando a resolver os problemas. Agora nós temos que ter ciência das coisas. Mas eu vou votar favorável. É o mesmo requerimento. O prefeito, se eu sou ele, o executivo, eu respondo o primeiro, o segundo já está respondido. E nem tem obrigação, porque os balancetes de despesa vêm na Câmara Municipal. Por isso que eu disse, devemos ter o cuidado, não é com o prefeito, não. O prefeito está no final do mandato, a administração também não precisa ser cozido borracheiro. Temos que ter cuidado e respeito com a entidade, seja a Santa Casa, seja o asilo. Falei na tribuna com os funcionários da prefeitura. Nós temos que tomar cuidado para não ofender as pessoas, para não fazer disso daqui um palanque, que é, na verdade, o que está acontecendo. É um palanque político. A intenção é que realmente, quanto pior, melhor. A intenção é tirar proveito disso politicamente. Essa é a realidade. Mas sou favorável. Vossa Excelência. Eu queria só explicar, com todo o respeito que eu devo, né, ao nobre vereador, meu amigo Paulo, que eu não, em momento nenhum, quis dizer, vereador Roberto, que você estava desrespeitando os funcionários lá, e nem foi isso que eu pensei. Na verdade, eu pedi antecipadamente para que nós todos, não quis dizer você, eu quis dizer
nós todos. Porque eu estive com o seu Zé, a hora que ele me avisou, eu estava indo para Rinópolis, eu deixei bem claro e explicado, ele não tinha ligado para mim, eu encontrei ele por um acaso, e ele falou que estava tentando ligar para uma pessoa, que eu também não vou citar o nome, funcionário da Câmara, e que não estava conseguindo. E no mesmo momento, eu também tentei ligar junto dele. E também não consegui. Aí montei, liguei a moto e fui. Ele falou, continua. Eu falei para ele, continua que você vai conseguir avisar. Né? Eu me esqueci que o expediente era até às 13 horas. Né? Naquele momento até nem passou. Eu vou procurar o seu Zé. Porque eu vou querer a resposta dele, eu vou procurar. Se realmente ele tentou, se ele mostrar no celular dele, me mostrar que eles tentaram ligar e não conseguiu, o que nós temos que fazer também é pedir para que o nosso trabalho aqui volte a ser até às 5, então. Me desculpa, assim, os funcionários que a gente gosta tanto, mas estiver tendo qualquer tipo de desencontro assim, nós não podemos deixar. Me desculpe, presidente, que essa é a sua prerrogativa, não é minha. O senhor me perdoa. Mas assim, porque às vezes por causa de um desencontro, nós não podemos culpar uma pessoa. Ninguém está culpando, não quis dizer isso. Mas a gente tem que tomar todo esse cuidado. Sou favorável, Paulo, sou favorável. Acho que você está certinho mesmo de buscar informações, porque nós estamos tratando dos nossos idosos e a gente tem aquela preocupação, sim, do que vai acontecer com eles. Mas eu também me preocupo com as outras pessoas também, além do nosso prefeito. Senhor presidente, só para concluir, queria deixar bem claro que esses dois requerimentos é pedido de informação de documentos. Então eu acho que não tem palanque político, não tem perseguição, não tem nada aqui. Simplesmente estou pedindo informação. Agora, se não puder pedir informação, senhor presidente, começar a querer... Já foi discutido, excelência. Só estou explanando o restinho do requerimento. Vamos cumprir o regimento. Agora, se não poder pedir informação e ficar nessa balela falando que é perseguição, votação simbólica. Então vamos parar e vamos rasgar o requerimento e jogar fora, então. Os que discordam se manifestam de pé. Requerimento de Vossa Excelência aprovado por unanimidade. Requerimento de número 3716 de 6/2016, de Vossa Excelência, o senhor vereador Wellington César Gonçalves de Aguiar, que seja solicitado ao senhor prefeito que envie para essa Casa de Lei informações referente à obra do calçamento da Avenida São Paulo. Vossa Excelência nos esclarece sobre o vosso requerimento. Eu vou pedir aos senhores que vamos ser coerentes um com o outro. Já discutiu, está discutido. Por favor, peço assim, por gentileza. Tá certo, presidente. Senhor presidente, esse requerimento é do calçamento da Avenida São Paulo, porque enquanto estava chovendo, é porque estava chovendo e a chuva estava atrapalhando. Já faz 60 dias que iniciou essa obra e ela está nos 100 metros ainda. Eu quero saber qual o nome da empresa que está executando esse calçamento da Avenida São Paulo, qual o prazo de entrega dessa obra e qual o motivo da obra estar parada. Eu estou vendo que essa empresa ela vai chegar aqui na parte do comércio, onde foca-se o movimento, o grande movimento, em dezembro. Aí chove, você pisa assim no barro lá, você não consegue entrar na loja, o comerciante vai ficar louco com isso. Então, eu venho cobrando isso aí, já faz tempo que eu venho falando na tribuna. Ninguém, e principalmente para os vereadores que têm contato com o prefeito, para cobrar isso, porque isso é uma falta de respeito. Eu acho que se a empresa não tem condição de tocar aquela obra, para. Porque até do vereador Biá, eles quebraram a calçada e quer que ele dê o cimento, a areia e a pedra. Porque lá tem que reforçar, porque ele entra com os caminhões. Quem quebrou? Foi o vereador Biá que mandou quebrar? O vereador Biá mandou fazer. Agora vamos quebrar o que está feito? Senhor presidente, eu quero parabenizar o colega Elton pelo requerimento. E o senhor tem razão. Eu estou sendo um dos mais prejudicados ali daquele quarteirão. Hoje mesmo catei um trator cheio de entulho e joguei lá na frente.
O caminhão meu foi entrar lá e patinou e estourou um pneu. O pneu custa R$ 1.500. Então, eu já fui falar com o prefeito e ele me disse que é o que todo mundo sabe, que foi feita uma licitação e ele não pode adivinhar quem vai ganhar, tá certo. Só que ele tem que fiscalizar, tem que fazer a parte dele. Segundo informação, diz que parou porque o governo não repassou, é uma verba federal, e o governo não repassou, e a empresa pegou o seu boné e foi embora. Então, colega Elton, parabéns pelo requerimento, e eu acho que é isso aí mesmo, a gente tem que agir e tem que pedir explicação mesmo para a gente ver o que está acontecendo e como vai ficar aquilo. Muito obrigado. Senhor presidente, não, eu só queria parabenizar também sobre o requerimento, né, do Elton, e dizer o seguinte: a minha preocupação que está acontecendo aqui é que os vereadores têm que ser mais objetivos na hora das suas falas, dos seus procedimentos. É muito tempo falando de um requerimento. Parece que estão falando para 500 pessoas e quer achar que tem 500 pessoas na frente, tem que falar mais de 2 horas para eles entenderem. Olha, se for mais objetivo nas questões, nós vamos dar continuidade melhor das coisas. Eu não concordo de tanta fala do momento atual. O momento é difícil. Quero me mostrar favorável ao requerimento. É o nosso papel. Na verdade, é o papel dos 9 vereadores, sendo situação ou sendo oposição, é o papel de todos os vereadores cobrar do executivo. Muitas vezes a gente escuta, né, o vereador Hélito falou, né, o vereador da base do prefeito vai lá e cobrar do prefeito. Nós temos, sendo da base, cobrar, mas eu acredito que não é só a gente, né? Ele está cobrando, é lógico, no requerimento, ele está cobrando, fazendo o requerimento, cobrando. Mas eu acho que, se preciso, também conversar com o executivo para poder estar cobrando dele também. Então, às vezes, os vereadores da base têm que ir lá e cobrar. Não, eu acho que todos nós fomos eleitos para cobrar. E mesmo tendo diferenças com o executivo, conversar e tentar resolver também no diálogo. Tá? Mas eu sou favorável ao requerimento, eu acho que é bem pertinente, demora-se mesmo, entendeu? Está demorando, mas as informações que eu também tenho, porque eu procurei essas informações, é de que realmente o dinheiro para pagar não chegou do governo e o pessoal que ganhou a licitação não vai dar continuidade enquanto não pôr a mão nessa verba que veio para tal. Então, às vezes a gente, que não estou fazendo uma meia-culpa, né? Mas como que paga se o dinheiro não veio do Estado? Né? Então, eu acho que o prefeito tem que responder o requerimento, sim. Eu tenho certeza que a resposta vai ser essa, que o governo não mandou o dinheiro, né? E a empresa pegou o boné, né? Infelizmente, foi essa empresa que ganhou a licitação. Senhor presidente, vou fazer igual o Chico falou, vamos ser objetivos. Dentro de uma obra pública, existe o chamado emenda parlamentar. Automaticamente, isso aí foi feito por uma emenda parlamentar. Automaticamente, hoje, toda licitação é feita mediante a ordem de serviço quando é chegada na Caixa Econômica Federal. Essa história que o dinheiro não veio para a Caixa Econômica Federal, então o setor licitatório de Paraponta está trabalhando errado. Porque, infelizmente, não se dá uma ordem de serviço se o dinheiro não está em conta. Então, alguém aí errou e tem que pedir desculpa, porque se eu entendo um pouco de política, isso aí está tudo errado. Está certo o objetivo? Senhor presidente, desculpa. Gostaria de parabenizar o vereador pelo requerimento. E o vereador Jamil falou tudo aqui. Se o dinheiro não está em caixa, não se manda fazer a obra. Agora, se isso aconteceu, ou
o dinheiro não veio, vamos dizer assim, a empresa abandonou, o que tem que fazer? Minimamente, arrumar, deixar aquilo ali pelo menos transitável e ponto final. Nós vamos lá recolher quase 200 metros de rede de proteção, enquanto funcionário público, ninguém me pediu para fazer isso. Eu parei o caminhão com outro funcionário e enrolamos toda a rede que estava jogada na calçada, que inclusive uma moradora saindo da sua casa tropeçou e caiu, uma senhora de idade. Agora, não tem uma fiscalização? Requerimento está certíssimo, vereador, está de parabéns. Antecipo meu voto, vereador Wellington, né? Sou favorável. E já foi dito, vou fazer das minhas palavras o que foi dito, em especial pelo Jamil e os demais colegas. Na realidade, esse projeto, o dinheiro está lá entre aspas, porque é pago, vereador Jamil. Entre aspas, o dinheiro está na conta, sim. Mas é pago sob metragem, sobre medida. O prefeito é meramente, vem inclusive as pessoas da Caixa Econômica Federal fazer o pagamento sob medida. E daí o que acontece? Alguém vai lá, participa da licitação e ganha-se o mais barato. O mais barato é uma empresa que não tem condições, está quebrada, está endividada, mas enfim, ela veio e ganhou a licitação. Vossa Excelência sabe que é assim. Ela veio e ganhou a licitação, ela não tem condições de tocar. Existe um procedimento, o que tem que ser feito? Cancelar aquela licitação, fazer uma nova licitação e dar a oportunidade de uma nova empresa ganhar e seguir o serviço. Para que isso seja feito, precisa tempo. Não é só meter a caneta e está cancelado, existe um processo para se fazer esse cancelamento. E, na verdade, é o que o setor jurídico, pelo que eu fiquei sabendo, conversando verbalmente, é o que o setor jurídico está fazendo esse processo de cancelamento dessa licitação e licitar novamente e fazer o trabalho. É isso que ser feito, porque, na verdade, a empresa que aí estava quebrada, falida, se é que se pode dizer, que eu nem sei quem é, de onde é, ela quer receber sem metragem, sem medir, sem executar o serviço. Ai do prefeito, e Vossa Excelência está aí disputando, e mais outros colegas vereadores, ai do prefeito que fizer esse pagamento sem a metragem. Fez 100 metros, recebe os 100 metros. Fez mais 200, recebe os 200. Ai do prefeito que fizer isso. Ó a feidro aí. Ai do prefeito que fizer isso. Vai ter seus bens empeorados, vai ficar inelegível e etc. Então, sou favorável ao vereador Wellington, mas, na verdade, nós sabemos que esse é o problema. Não tendo, já foi discutido, né? Agora, em votação simbólica, aqueles que concordam se manifestam de pé, aqueles que concordam permaneçam no lugar, os que discordam se manifestam de pé. Requerimento de Vossa Excelência, o Wellington, foi aprovado por unanimidade. Requerimento de número 38, de 16/6, do vereador de Vossa Excelência, o senhor vereador Glauco Jame Bem-vindo Monteiro Júnior, que seja feita a inserção na ata dos trabalhos da sessão ordinária do dia 20 de junho de 2016, um voto de aplauso, um voto de pesar pelo falecimento do doutor Edmundo, que Vossa Excelência nos coloque o seu requerimento. Senhor presidente, antes de tudo, eu gostaria de me desculpar com a família, porque, infelizmente, e conversando aqui com o vereador Biá, não sei os demais, quando a gente ficou sabendo do falecimento do seu Edmundo, já tinha acontecido o enterro. Então, eu queria aproveitar esse momento aqui para pedir, quem me conhece sabe, eu não sou de igreja, não tenho religião, sou um homem temente a Deus, mas
não sigo nenhuma doutrina. Mas as pessoas, vereador Roberto, que frequenta, a gente sabe que frequenta muito a igreja, que está sempre na igreja católica, e outros aqui, pede para voltar a anunciar no alto-falante. Isso era tão mais fácil, a gente ficava sabendo das coisas. Quando eu fiquei sabendo, já tinha acontecido. E eu acho que é uma pessoa que merece muito mais, e eu acho que todo o agradecimento que ele tinha que ter recebido, ele recebeu em vida, não só da família, mas de quem o conhecia. Apesar de ser detentor de um título de doutor e de um trabalho excelente, que a gente não vai nem entrar aqui no mérito da questão, apesar de tudo isso, era uma pessoa de extrema humildade. Quem conheceu, quem conviveu, sabe do que eu estou falando. Acredito que para a família, meu amigo Éder, me desculpa, Edinho, quando eu fiquei sabendo, seu pai já tinha sido enterrado, eu que perdi o meu pai também, sei o quanto é difícil, o quanto é importante a gente ter os amigos perto da gente. Infelizmente, nesse momento, eu não pude estar lá. Mas, é claro que não é com alegria, mas nos dá bastante satisfação de estar colocando aqui um voto de pesar e pedindo o voto dos demais colegas, porque é uma pessoa que realmente merece esse voto de pesar. Uma família que realmente merece esse voto de pesar. Uma família que tanto fez por Parapuã, que tanto faz ainda por Parapuã, que o seu Edmundo foi, mas os seus filhos, a sua família está aí. Eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer, né? Então, aceitem, a família, aceite esse pedido meu de desculpa, da minha ausência, e agora estou aqui colocando os meus votos de pesar para toda a família do seu Edmundo Vital. Queria aqui pedir para o presidente da casa que deixasse o nobre vereador Roberto ler na íntegra o requerimento. O senhor me dá essa honra? A honra é minha, sobre anunciar não é da alçada da igreja, o sistema de alto-falante é da prefeitura. Outro dia eu pedi aqui nessa casa para que colocasse esse sistema lá na Vila Santa Helena, lá perto, lá até na creche eu até coloquei. É da prefeitura, para que a gente pudesse, no futuro, conversar sobre isso, o nobre vereador. E é com muita satisfação que eu faço essa leitura a pedido do vereador e autorizado pelo presidente dessa casa. Requerimento número 38/2016. Edmundo Vital Luchiari nasceu na cidade de Piratininga, estado de São Paulo, em 28 de abril de 1933. Filho de ferroviário, precisou estudar em cidades diferentes para cursar o grupo escolar, ao sabor das mudanças de sede de exercício do pai. O ginásio São Bento, frequentado em Marília, foi possível cursar na integridade graças à família Egas. Manuel Antunes Egas era o chefe da estação de Pompeia, com a qual passou vários anos em Pompeia, viajando diariamente para Marília. O científico cursou no Colégio Diocesano Santa Maria, em Campinas, morando com seus avós maternos na Rua Germânia 350. Em 1955, em Uberaba, completou a formação em odontologia, com especialização em cirurgia bucomaxilofacial, com a equipe do então já famoso Dr. Lacasse. Era o início de uma nova era para a odontologia. O dentista deixava de cuidar exclusivamente do dente e começava a ser um médico da parte interna da boca. Fixou-se em Parapuã no ano de 1947. Venceu obstáculos representados pelos práticos existentes no enorme vácuo de profissionais habilitado na época. Jorge Ishikawa, um prático,
passou a trabalhar com ele na área da prótese. Construiu um nome e adquiriu o respeito profissional de toda a Alta Paulista, região em que ficou conhecido e afamado. Namorou Júlia Fraga Moraes, filha do Dr. Taylor, dentista em Tupã, com quem casou-se em 24 de maio de 1961 e teve 4 filhos: Maria Auxiliadora, Sandra Regina, Edmundo e Éder. Seus filhos são um retrato da carinhosa e afetiva criação dos pais. Foi um pai amantíssimo, com correspondente retribuição dos seus filhos. Na sociedade, ajudou aos necessitados, às vezes, além do que podia. Lutou para melhorar o mundo enfrentando dogmas e preconceitos. Seu verbo fácil e profundo lancetou muitas feridas sociais. Provocou mudanças e sofreu o desencanto das vezes em que não foi compreendido. Foi vereador na Câmara Municipal de Parapuã por 2 mandatos, na 6ª legislatura, no período de 1969 a 1972, e 7ª legislatura, de 1973 a 1976. Pensando realizar sonhos sociais, mas encontrou empecilhos intransponíveis que o amarguraram, abandonando a vida pública com muita tristeza. Faleceu no dia 9 de junho de 2016, na Santa Casa de Misericórdia de Parapuã. A sua partida deixa um vazio e um legado, sendo que 83 anos de dedicação ao próximo devem ser suficientes para suprir o vácuo deixado e servir de exemplo para a sociedade. Isto posto, requeiro à mesa, de conformidade com as formalidades regimentais, e após ouvidos os nobres colegas, a inserção na ata dos trabalhos da sessão ordinária do dia 20 de junho de 2016, de voto de pesar, pelo falecimento do doutor Edmundo Vital Luchiari, parapuense de coração, ser humano ímpar, pai amantíssimo, profissional competente, ser humano magnânimo, irmão amado, exemplo de dedicação à família, ao seu trabalho e à sua comunidade. Que após a aprovação do presente requerimento, seja dado conhecimento do inteiro teor do mesmo aos seus familiares, através da sua esposa, senhora Júlia Fraga Moraes Luchiari, para que tenham conhecimento da iniciativa desta Casa de Leis. Sala das Sessões Raul Casseb, em 16 de junho de 2016, Glauco James Bem-vindo Monteiro Júnior, vereador. Lido, senhor presidente. Em votação simbólica, aqueles que concordam com seus lugares, que discordam se manifestam de pé. Voto de pesar, aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 12, 2016, do Executivo Municipal, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2017 e dá outras providências. Segundo turno. Em discussão. Em votação simbólica, aqueles que concordam fixem seus lugares, que discordam se manifestam de pé. Eu vou encerrar a sessão, mas pediria com carinho para vossas excelências permanecer, que com muito orgulho nós vamos fazer uma homenagem de merecimento mesmo para a pessoa de nossa cidade, que nos orgulha muito, representando nosso município. E eu sempre digo que as pessoas de capacidade, elas deixam marcada a sua presença por onde passa. E a gente tem orgulho de fazer parte dessa história que está acontecendo em nosso município. Tantas tristezas, mas nós também temos alegrias, né? Ele nos trouxe alegria, e alegria profunda. A moção
é minha autoria, mas é autoria de todos aqui. Todos votaram por unanimidade. Então, eu vou pedir a Vossas Excelências que nos aguarde, tá? E pediria, eu encerro a sessão, né? Pediria autorização para que pode continuar gravando a sessão, encerra, transmite. Então, eu pediria, tá, encerro a sessão e peço a Vossa Excelência, nosso querido vereador Robertinho, para que faça a leitura da moção. Isso. Vamos chamar o Léo aqui na frente, o Robertinho vai ler. O que faz? Vai lá, você encaminha. Graça. Acompanha o Léo, por favor, aqui. Cláudia, a vovó. Moção número 01 de 2016. Leonardo de Souza Pacheco, irmão de Eduardo Júnior, filho de Oswaldo Pacheco Júnior e Cláudia Aparecida Souza Pacheco, neto dos avós paternos Oswaldo Pacheco e Elizabeth Faustino Pacheco, avós maternos Dionísio Geraldo Marcusso e Iraide de Souza, nascido em 6/2/2002, na cidade de Tupã. Com 1 ano de idade, Leonardo adorava microfone e violão. Aos 5 anos, pediu de presente para sua avó Iraide de Souza um violão, onde, junto com seu irmão, começou aulas com o professor Cícero, da cidade de Oswaldo Cruz. Nesta época, não queria aprender músicas de criança, queria aprender a tocar músicas sertanejas. Todas as aulas eram torturas, pois chorava querendo tocar e o professor queria passar técnicas, até que o professor passou a primeira música, Menino da Porteira, mas não ensinou o solo, o que deixou Leonardo insatisfeito. Recorreu à internet e sozinho aprendeu, dispensando assim seu professor. Desde então, sempre pegou seu violão e se enfiava nas rodas de viola em família, junto com seu primo Roger Flores, que se tornou seu ídolo e espelho, sua referência para cantar. Hoje, Leonardo faz aulas de piano e técnica oral com a professora Cíntia Fersi, na Casa de Músicas Elis Regina, na cidade de Oswaldo Cruz. Aos 10 anos, pela primeira vez, subiu em um palco para fazer participação no show de final do ano com seu primo Roger Flores, onde tocou pela primeira vez viola sem nunca ter tido aula, surpreendendo todos que ali estavam. Leonardo conta hoje com mais de 50 composições musicais. Amigos cantores já estão à sua procura para realizar a gravação das mesmas. Aos 12 anos, fez sua inscrição para o The Voice Kids, programa da Rede Globo de televisão, que se iniciou em janeiro de 2015. No dia 8 de junho de 2015, recebemos a primeira ligação, dizendo que Leonardo havia sido selecionado para a primeira seletiva que aconteceu na cidade de São Paulo. No dia 10 de junho de 2015, foram enviadas mais de 1,5 milhão de vídeos para a Rede Globo. E Leonardo ficou entre os 150 selecionados do estado de São Paulo. Nesta seletiva, Leonardo optou em cantar e tocar violão, onde havia uma bancada de jurados, que são os produtores da Rede Globo do Rio de Janeiro. Ele cantou a música Escreve Aí, do cantor Luan Santana, e a música Pagode Brasília, do cantor Tião Carreiro. No final de outubro, tivemos a alegria de receber a ligação avisando
que Leonardo também teria passado no Rio de Janeiro, ficando entre os 90 melhores do Brasil. Com muita garra e determinação, subiu no palco do The Voice Kids, cantando a música Borboletas, dos cantores Vitor e Léo, que são jurados do programa. No time dos jurados, Vitor e Léo, e no da jurada Ivete, não havia vaga para o Leonardo, ficando assim somente uma vaga à disposição do jurado Carlinhos Brau, que dificilmente iria virar para um cantor sertanejo. Os cantores Vitor e Léo mostraram o quanto gostaram da apresentação e explicaram que, por circunstância do jogo, eles quase quebraram o botão. Mas não tinha mais vaga para Leonardo. Pediram para que não desista dos sonhos, pois ele cantou muito. Os cantores Vitor e Léo convidaram Leonardo para cantar com eles em um show que iria se realizar no dia 18 de março em Belo Horizonte, com mais de 5.000 pessoas. Leonardo hoje conta com 10 fãs-clubes em diversos lugares como Rio de Janeiro, Bahia, João Pessoa e São Paulo, entre outros, fazendo questão de responder a todos. Leonardo fez participação também em shows de vários cantores como Maiara e Maraísa, Tiago e Graciano, Dácio Moraes, entre outros. Participou também dos programas Fátima Bernardes, Video Show, TV Rural de Marília, TV Luciana Santini de Avaré e TV Fronteira. Foi entrevistado também por diversas rádios, como Rádio Metrópole FM de Oswaldo Cruz, Rádio Guma de Avaré, Rádio FM de Santa Cruz do Rio Pardo e Rádio Pacaembu. Leonardo também recebeu o convite para participar da festa de aniversário da Metrópole, onde cantou com vários cantores como Tiago Brava, Nayara Azevedo, Lia e Léo, Munhoz e Mariano, Gabriel de Paula, entre outros cantores. Isto posto, apresento à mesa, nos termos regimentais e após ouvidos os nobres colegas, moção de aplauso ao jovem talento parapuense Leonardo Souza Pacheco, pela brilhante carreira na música como cantor e compositor, levando o nome de nosso município por diversas regiões do país. Que após a aprovação da presente moção, seja encaminhada a cópia do seu inteiro teor ao jovem Leonardo de Souza Pacheco e família, para conhecimento da iniciativa dessa Casa de Leis. Sala das Sessões Raul Casseb, aos 12 de maio de 2016. Assina o vereador Marco Antônio Marques. Lido, senhor presidente.